Geometria molecular é o nosso papo para começar aqui agora e faz sentido ver isso primeiro para depois ver polaridade. A geometria ela depende, na verdade, da posição dos átomos e isso depende de uma questão muito simples que se chama repulsão eletrônica. Porque você vai convir comigo. O que é uma ligação? Uma ligação química é um amontoado de elétrons entre dois átomos que formam uma ligação. E repara, para falar de geometria eu falo de ligação covalente, tá? As ligações iônicas têm uma geometria associada, mas são geometrias de cristais, que no assunto de ensino médio. Então aqui eu estou falando de ligação covalente, compartilhamento de elétrons, nuvens eletrônicas, e essas nuvens elas vão ficar, ou são na verdade, um amontoado, uma densidade de elétrons alta. Então as ligações tendem a ficar o mais afastadas possível uma das outras, porque uma ligação e outra tem repulsão entre elas, obviamente. Então o que define geometria molecular na verdade? Você vai ter várias maneiras de entender isso. No ensino médio tem estratégias que são tipo decoradas que eu não gosto, tá? Para você entender geometria molecular, mas tem um jeito mais geral de entender que no fundo é mais fácil. Demora para você entender o raciocínio. Depois você pega o raciocínio geral, qualquer caso que aparecer você é capaz de fazer, que é a VS-EPR, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência, que eu vou ensinar para você aqui agora, tá? Então, toda análise que é feita na VS-EPR é baseada na repulsão dos elétrons que estão ligando, elétrons de valência. Tá? E é muito simples pensar que se eu tenho elétron perto de elétron, eu vou gerar uma repulsão. Então o que eu penso assim? Existem, no caso básico, tá? Tem mais arranjos que isso, mas nos casos gerais que caem em provas de ensino médio, mesmo nas mais avançadas, eu considero que existem 5 arranjos possíveis de elétrons. 5 formas de organizar amontoados de elétrons um ao redor do outro. Então, vamos pensar o seguinte para começar aqui. Eu vou ter colocado a notação depois para vocês, mas esse átomo rosa aqui, ó, ou vermelhinho, como você quiser chamar, é o meu átomo central. E esse cinza são nuvens de elétrons, tá? Ao redor do átomo central. Então, o rosinha é o átomo central e o cinza são nuvens de elétrons. Quando eu tenho um átomo central com 2 nuvens de elétrons ao redor dele, o jeito mais estável de colocar essas 2 nuvens é uma de um lado e outra do outro, porque isso diminui a repulsão, é o maior ângulo possível, tá? Então, nesse caso, toda vez que eu tiver 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, eu vou ter um arranjo, repara que não é geometria, é arranjo linear. Arranjo, pessoal, é a geometria dos elétrons, tá? Vou ensinar primeiro isso aqui para vocês. Se eu tenho um átomo central com 3 nuvens agora, o jeito mais estável de manter um longe do outro é manter como se fosse um triângulo plano, um em cada vértice de um triângulo plano. Então, para 3 nuvens eletrônicas, eu tenho a geometria, o arranjo trigonal plano, para 3 nuvens eletrônicas. Ne, pessoal, nuvem eletrônica, tá? Com 4 nuvens, o jeito mais fácil é um tetraedro. Então, o arranjo geométrico para 4 nuvens é um tetraedro regular, onde as nuvens eletrônicas ocupam os vértices do tetraedro. Para 5 nuvens, eu vou ter o arranjo bipiramidal trigonal, que é esse aqui, simpático, que é como se fosse um triângulo plano, 120 graus, e para cima e para baixo uma nuvenzinha eletrônica também. E para 6 nuvens eletrônicas, pessoal, o arranjo é octaédrico, como se fosse 90 graus entre todas as nuvens possíveis. Tá? Isso aqui é uma coisa lógica de pensar se eu lembrar da parte eletrostática, repulsão de elétrons. Então eu vou sempre buscar a maior repulsão possível e com isso eu vou ter o arranjo mais estável de nuvens eletrônicas a partir daí. Isso é a geometria de elétrons. Só que saber disso me dá metade do caminho andado para poder entender geometria molecular. Sabe por quê? Olha só. Só para deixar claro, um átomo em rosa é o central e esfera cinza é a nuvem eletrônica. O que é a nuvem eletrônica, pessoal? A nuvem eletrônica, e aí que vem a parte que começa a explicar, fica legal para você. Ela vai ser para mim uma ligação simples, ou uma ligação dupla, ou uma ligação tripla, ou um par de elétrons que não está participando de ligação nenhuma, ou até um elétron isolado. É qualquer amontoado de elétrons, tá?
é uma nuvem eletrônica. Então eu falo que a nuvem eletrônica ela pode ser simbolizada como isso aqui, ó. Uma simples, uma dupla, uma tripla, um par não ligante ou um elétron isolado. Qualquer coisa dessa funciona como nuvem eletrônica, tá? É uma nuvem que eu não posso dissociar, não posso separar aqueles elétrons que estão juntinhos ali por algum motivo. Aí, pensando nisso, se as nuvens eletrônicas definem o ângulo que vai se formar ali ao redor do átomo central, logo a geometria molecular ela depende do arranjo eletrônico. Só que a geometria molecular, que é a parte boa agora, ela é o quê? Ela vai considerar apenas as nuvens eletrônicas que estão envolvidas em ligação química. Óbvio, porque geometria só conta com átomos. Se eu tiver uma nuvem que não está ligando em ninguém, não está ligando em um átomo, ela não vai contar para a geometria. Não ocupa espaço, teoricamente. Tá? Então é o seguinte, o que eu falo para vocês aqui? Que é já uma dica para daqui a pouco que eu vou te mostrar. Uma observação importante aqui. Ó. Vou colocar aqui um danger aqui para você lembrar. Que é o seguinte, quando só há nuvens eletrônicas ligantes, ou seja, que participam de ligação, eu vou te mostrar, tá bom? O arranjo, aquele que a gente viu lá atrás, será igual à geometria molecular. Então, nesses casos, são casos bastante normais de aparecerem, se eu souber identificar o arranjo, eu já acho a geometria direto. Aí você fala assim, mas e se não for esse caso, mestre? Se eu tiver nuvem eletrônica que não é ligante na parada, o que eu faço? Aí eu vou te mostrar. Mas uma coisa legal é, se eu souber o arranjo, identificar a geometria vai ficar muito mais fácil de um jeito ou de outro. Então, no próximo bloco agora eu vou te mostrar exemplos, aplicações de geometria, para entender como que se faz a determinação do arranjo e depois a geometria para cada bloco de moléculas.